chamado Gênesis. Porque nele se contém. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Até aqui. Amém. Uma leitura bastante conhecida. A leitura é conhecida, mas a exortação da palavra sempre é uma novidade para nós. Nós vemos aqui, diz a criação dos céus e da terra. E tem tudo que se contém. Nós vemos que quando Deus criou os céus e a terra, nós prestamos bastante atenção como é que era aqui, no nosso planeta. A terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o nosso planeta era uma escuridão. Está escrito aqui. Era uma escuridão de trevas e era sem forma e vazio, uma coisa sem forma. Não era a forma que é hoje. Está dizendo sem forma, vazio, não tinha nada. O planeta Terra não tinha nada. Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, concluindo, era só água. Nosso planeta não tinha terra. Só água. Está escrito aqui, eu estou lendo o que está escrito na palavra de Deus. Era sem forma vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, até aquele momento que o Espírito de Deus falou, irmãos, era tudo escuro, não se via nada. E apareceu a luz. E quando veio a luz, o que aconteceu aqui? E viu Deus que era boa luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Então nós vemos que assim que o Senhor fez a luz, não ficou só luz, ele fez uma separação. Não era só luz, separou a luz e as trevas. Trevas é o escuro. E ali, irmãos, ele criou o dia e criou a noite. Não podia ser só dia, podia ser só dia. Houve uma separação. Presta bem atenção, que a palavra, irmãos, é uma interpretação espiritual. Deus criou a luz e as trevas. E ele fez uma separação. E quando o Senhor nos chamou também, irmãos, o Senhor nos tirou da onde? Todos sabem, você sabe da onde Deus te chamou, da onde Deus te tirou? Eu, principalmente, eu sei da onde Deus me tirou. Deus me tirou da treva, estava numa boate escuro. A luz da boate era vela que tinha. Eu estava realmente na treva. Mas essa treva que falei, irmãos, é ignorância, a falta de sabedoria. A pessoa que não tem a sabedoria fica na treva, no escuro. Eu estou lendo aqui, eu acabei de ler a primeira página aqui da Bíblia, o livro que está escrito. Mas se eu não tivesse leitura, como é que eu poderia ler? Não ia ler, porque por lá essa frente aqui, não sabia o que era. Então está ali, se trevas, eu podia decifrar o que está aqui. Mas depois que eu aprendi a ler, veio a luz. E eu li, entendeu o que está escrito. Depois que Deus te chamou, você vivia lá no mundo, nas coisas do mundo, fazendo com o mundo, que nós falamos lá na sala do pecado, na escuridão. Você pecava e não sabia nem o que era pecado. Todos nós estávamos no mundo do pecado, aí, fazendo coisas horríveis, e muitos não sentiam nem arrependimento, porque nem sabiam o que era pecado. Mas depois que Deus nos chamou, houve o quê? A luz.
Quando Deus criou a luz, irmão, no planeta Terra, Ele olhou e falou, vamos separar as trevas, que é a escuridão, da luz. E houve o dia e a noite. Então o dia se enxerga tudo, a noite nós não enxergamos de escuro. E assim somos nós, irmão. Depois que Deus te chamou, você tem que pôr na sua mente, no seu coração, hoje você é uma serva de Deus. Hoje, irmão, você é servo de Deus. Você tem que fazer uma separação. Isso eu fazia quando eu era do mundo. Bendito. Quando a irmã era do mundo, a irmã fazia aquelas coisas que está fazendo lá, mas agora a irmã não pode fazer mais. Agora você tem a luz da palavra, a luz de Jesus Cristo. Nós olhamos as coisas de um outro ângulo. Quando nós estamos dirigindo à noite, irmãos, está escuro, o farol está aceso. Nós estamos olhando a curva, nós estamos olhando a praça, velocidade, todas as coisas interessantes nós estamos olhando, porque a luz do farol está acesa, nós estamos vendo. Mas se apagar o farol, irmão, nós passamos na primeira curva, passar reto e tem um acidente. Muitas vezes acontece um acidente na nossa vida, irmão, porque nós deixamos, às vezes, de orar pela palavra de Deus. Nós deixamos, como tem acontecido aqui, o irmão vai perceber o que tem acontecido, aquilo que é espiritual, ele vai perceber coisas que estão acontecendo na obra de Deus, irmão. O inimigo está entrando e está faltando luz. Aleluia. Nós vemos às vezes brigas, irmãos, contenda, coisa terrível, porque não tem a luz. Faltou a luz, irmão, está nas trevas das coisas, irmão, e depois se arrepende. Por que o irmão bateu a bosta um dia com o outro? Ele não viu. Ele não viu. E se você não vê, não tiver comunhão com Deus, vai acontecer coisa terrível na tua vida. O Senhor está mandando a palavra hoje, irmão, a respeito da luz. A luz é Jesus. Você sempre está dentro da palavra de Deus. Tem alguma coisa que está te perturbando, vai buscar a palavra, ora a Deus, fala, Senhor, fala comigo. O Senhor está falando com você aqui. Que haja luz na tua vida, no teu coração. Quando você for começar o trabalho, fala, Senhor, mostra para mim, Senhor. O Senhor vai na frente com o farol, mas o farol é a luz que nós cantamos no hino. O Senhor vai iluminar, você não vai cair, você não vai afundar, porque aquele que tem a luz, irmãos, ele fica firme. Entra no escuro, irmão, não é para pessoa lá no escuro, entendeu, Senhor? Ele está com medo de pisar alguma coisa, cair, cai, se machuca, bate, porque ele está com medo. O Senhor diz, eu vou dar minha luz para que você possa caminhar nessa terra de acordo com a minha palavra. Se a irmã estiver guiada por Deus, o inimigo vai chegar com tudo. Ele vai ficar ofuscado pela luz que vai entrar. Os irmãos que dirigem sabem, apesar de dirigir, irmãos, os animais da floresta, ou mesmo na cidade, quando nós damos para o alto assim, eles ficam com o olho arregalado, porque se você tocar, às vezes ele fica parado, você passa em cima dele, porque ele não sai, ele ficou paralisado com a luz. Ele fica ali abobado, ele não sabe o que fazer. A luz ofusca, e a luz que está em você ofusca também o pecado. Você brilhar mais, o inimigo vai enxergar você e ele vai sair fora. Você não conta nada para ele. E a luz da palavra é do teu coração nessa noite. E abre pela luz, é o farol, irmão. O Senhor Jesus é o farol da nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, fala assim, Senhor, põe a tua mão na frente. Senhor Jesus, vai na minha frente. Senhor Jesus, dá-me o prazer da tua companhia. Experimenta fazer isso, irmão. Irmã que está aqui hoje ouvindo essa palavra. Quando você está no teu carro, às vezes você está sozinha, fica em comunhão, fala assim, Senhor Jesus, Senhor está do meu lado.